Agora, Edu, falando de Argentina, o Trump está celebrando essa vitória, né, acima do esperado, do grupo do Milei, do partido do Milei nas eleições legislativas. Que peso o Washington teve nesse avanço do partido governista nas duas casas do Congresso argentino? Pô, pensando de novo pela cabeça do Donald Trump, o peso foi total, né? Duas das frases dele logo depois da confirmação da maioria de votos, maioria muito mais do que se esperavam, que as pesquisas mostravam, ter ido para o partido e para a coalizão, não só o partido, mas para a coalizão do Javier Milei, pouco mais de 40% dos votos, quando se temia até uma derrota. As duas frases que ficaram muito na minha cabeça foi que o Milei estava dando parabéns ao Milei, dizendo que era um fantástico candidato apoiado por Trump, e a outra é que o resultado fez os Estados Unidos ganharem muito dinheiro. De novo, né, uma mensagem interna, né, para o eleitorado dele. O Trump vive hoje uma situação complicadíssima de aprovação popular nos Estados Unidos. Daqui a 2 semanas temos eleições nos Estados Unidos locais para prefeituras importantes, inclusive Nova York, e para dois governos de estado importantes, Virgínia e Nova Jersey, e os democratas estão à frente em todos. Então, assim, ele precisa ganhar a eleição em algum lugar. Ele tem certeza absoluta que ele ganhou com, inclusive, um investimento bilionário nessas eleições, que a gente viu na Argentina, recebendo o Milei na Casa Branca, fazendo uma série de aportes que foram muito importantes para a economia argentina e que acabam nos beneficiando no Brasil também, de uma certa maneira, né, um dos nossos principais parceiros econômicos. E ele fez uma condição, né? Ele continuaria essa ajuda desde que o partido do Milei vencesse. Ele ganhou. O Trump gosta de gente que ganha. Ele aposta em vencedor. E ele pode pular de um cavalo que ele está achando que não é muito vencedor, estou pensando aqui no Brasil, e pular rapidamente. A gente falou em bode, agora eu estou falando em cavalo. E pular rapidamente para um outro cavalo, mesmo que ideologicamente não seja tão próximo dele quanto o Milei, mas se ele acha que esse cavalo pode vencer e que pode dar vantagens para os Estados Unidos e para o bolso dele também, para os negócios dele. Ele falou muito que ficou impressionado com o vigor do Lula e com a história dele. Eu Uhum. acho que essa coisa do Lula ter um terceiro mandato também pode ter fascinado ele. O que que você acha? Eu acho. Inclusive, terceiro É, mandato é algo que está muito na cabeça dele. exato. Então, acho que certamente como é que o Lula pode ter o terceiro mandato E no eu não. Brasil? Que democracia avançada o Brasil de fato. E aqui nos Estados Unidos eu não posso, sou proibido a ter. Né? O Trump deu uma declaração, se eu não me falha, se eu não estou cometendo um erro, a BBC, dizendo que ele não achava muito bonitinho, foi o termo que ele usou, mas que ele não entraria numa opção de ser vice ou do J.D. Vance ou do Marco Rubio em eleições em 2028, mas o Steve Bannon deu uma É. entrevista grande para a mesma BBC na semana passada, dizendo que existe um plano para se fazer uma alteração na Constituição americana. Ele não detalhou que plano é esse. Agora, de novo, a gente está falando de eleição daqui a uma semana nos Estados Unidos. A gente tem as eleições de meio de mandato, que os republicanos, nesse momento, não se mostram isso nas pesquisas, mas eles Uhum. têm muito chão para rolar. Eles podem ter maioria no Senado e na Câmara e fazer uma alteração na Sim. Constituição, né? E de repente conseguir que Donald Trump seja candidato de novo em 2028. São aí os octogenários tentando permanecer no poder, Vera. É isso, tema para as nossas próximas conversas. Obrigada por hoje, Opa. Edu. Boa noite, queridas. Um beijo em todas e boa noite, ouvintes. Até Beijo. logo. Beijo, Edu. Tchau, tchau.